Boa noite. Boa noite de verdade agora, né? Vamos lá, iniciando o nosso bate-papo. Queria agradecer aqui de verdade mais uma vez a casa, agradecer ao João aí pelo convite. É muito bom. Já vi alguns de vocês aqui fazendo palestras, né? Eu acredito que vocês passam por uma situação parecida com a minha, eu imagino, né? Eu aprendo muito quando eu tenho que falar, né? Acho que como eu sou o primeiro a ouvir, né? Tá mais perto aqui. Então, conforme a gente vai falando, a gente aprende demais. Então, a oportunidade da gente estar batendo esse papo, né? Apresentando esse tema junto com outras pessoas, acaba dando a gente a oportunidade de estar estudando, de estar cada vez mais conhecendo a palavra, conhecendo um pouco mais a doutrina e por aí vai. Eu gosto muito de dois filósofos brasileiros, né, atuais, o Leandro Carnal e o Clóvis de Barros. Não sei se vocês conhecem, se vocês acompanham. Os dois fizeram uma palestra, o Karnal, se não me engano, escreveu até um livro esses dias com um tema que eu achei muito interessante, que é a vida que vale a pena ser vivida. Né? E eu comecei a pensar sobre isso, comecei a refletir, eu não tive oportunidade de ler o livro dele ainda, mas acabei assistindo a, a duas palestras, né, uma palestra de cada um, é, e eu vou falar um pouco do conteúdo dessas palestras, mas eu queria estender um pouquinho mais e dar uma conotação assim um pouco mais à luz do nosso Evangelho sobre o conteúdo do que foi falado, né? Então, basicamente, o assunto é esse, né? A vida que vale a pena ser vivida. E isso não tem como começar esse assunto sem estar se perguntando, né? É, eu queria começar e terminar, na verdade, com uma pergunta, né? O que tem que acontecer na vida para ela valer a pena, né? Será que hoje a vida nossa já vale a pena? Porque às vezes, não sei se sou só eu, né? Mas eu converso com outras pessoas e às vezes a gente se pergunta, né? Poxa vida, a gente passa por tanto perrengue aí, por tanta dificuldade, por tanto trabalho. Às vezes a gente se dedica tanto a algumas pessoas e acaba não tendo aí um reconhecimento ou acaba não tendo nem de outras pessoas isso e às vezes a gente se sente meio que perdido, né? E de vez em quando cai aí numa vala, né? Será que essa vida está valendo a pena? Então aí achei muito válida essa pergunta. O que tem que acontecer na vida para a vida valer a pena? Né? E é interessante que se a gente for fazer essa pergunta, eu acredito que fora de um centro espírita, dentro de um centro espírita, muito provavelmente a gente vai receber uma outra resposta. Mas se eu for perguntar isso, qualquer um de vocês for perguntar isso fora de um centro espírita, o que tem que acontecer na vida para que ela vale a pena? 9 entre 10 respostas vai ser ganhar na loteria. Né? Não, eu preciso ganhar na loteria, que aí minha vida vai valer a pena. Né? Então, vem a pergunta, né? Será que ter muitos bens, ganhar muito dinheiro, faz com que a vida valha a pena? E vamos pensar nisso, né? Porque, gente, consumir é bom, né? A gente não pode negar isso. Comprar é bom demais. Eu adoro comprar. Não sei se vocês têm o prazer em comprar, né? Não sou o único, obrigado. É, é uma satisfação gigante, né? Comprei, é meu, isso aqui é meu, né? Ainda mais agora que a gente pode comprar pela internet, né? São dois prazeres, que a gente compra e aí quando chega a mercadoria dá a impressão que a gente está ganhando um presente, né? Nossa, olha, alguém me deu um presente. Aí você recebe aquilo como se fosse outra pessoa que tivesse mandado aquilo. Então, o consumismo e a gente poder gastar é muito bom. E a nossa sociedade mudou o patamar de entendimento até de consumo. Né? Hoje a gente está numa questão de consumo que você vê muita gente roubando, por exemplo, você vê os roubos, antigamente acontecia roubo, a pessoa roubava para comer. Né? Hoje ela rouba porque ela quer ter o iPhone 7 e o dela é só o 5. Né? Então ele rouba porque ele quer ter o carro que você tem, porque o carro dele não é bom o suficiente. Então, o roubo hoje é porque a pessoa quer ter o status social que você tem. Não é mais para
preencher uma necessidade básica da pessoa, né? Não, nem sempre é, né? Mas se a gente começa a conversar, a ler alguns livros e a ter acesso a pessoas que têm bens materiais em abundância, né? A pessoas que têm recursos em abundância, e perguntar para essas pessoas se elas são felizes, não vai ser incomum a gente ouvir a resposta de que não, elas não são infelizes. Elas não são felizes, né? A vida delas também, elas querem algo, né? E aí, para elas, imagino eu que seja ainda mais complicado, porque tudo que ela quer comprar, ela pode, né? Então, quando a gente começa a ter um patamar assim, que você pode ter materialmente tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa, você começa a querer coisas que o dinheiro não compra. Então, essa vida de muitos recursos, de muitos bens, acaba levando essas pessoas a querer coisas que o dinheiro não compra, e a coisa fica complicada, né? Essas pessoas começam a se sentir sozinhas, essas pessoas começam a não confiar nas outras pessoas que estão em volta dela, e ela começa a passar por situações que também não são fáceis. Então, a gente começa a entender que bens materiais, né, ter dinheiro, ganhar na loteria, não faz, só isso não faz com que a vida vale a pena, né? Uma outra resposta que muitas vezes a gente recebe é: poxa, eu queria ter uma saúde extrema, né? Se eu tivesse uma saúde perfeita, se eu soubesse que eu nunca ia ter nenhum tipo de doença, eu estaria feliz, minha vida iria valer a pena. Mas a gente também se depara com pessoas que muitas vezes estão em hospitais, que estão passando por tratamento, e essas pessoas às vezes são muito mais felizes do que a gente, ou são muito mais felizes do que outras pessoas que nós conhecemos, e que essas outras pessoas têm tudo o que um bom corpo, o que uma boa, né, estrutura corporal ela pode oferecer. Então, também aí o fato de nós sermos saudáveis, né, ao extremo também não pode fazer, não é só isso que vai fazer com que a vida valha a pena, né? Ter uma vida sem problemas, né? O dia que tiver uma vida sem problemas, eu vou ser feliz e minha vida vai valer a pena. Nós somos espíritas, né? A gente entende que é possível ter uma vida sem problemas em um mundo de provas e expiações? Não dá, né? Não dá porque... Até porque quando eu entro numa vida, às vezes a gente tem uma fase que a vida da gente está um pouco mais tranquila, né? E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e meio que a gente se sente sozinho, né? Porque dá a impressão que é só a nossa vida que está tranquila, que as pessoas em volta estão cheias de problema, e às vezes as pessoas não estão ali para comemorar algumas coisas com a gente também. Então, ter uma vida sem problemas não é tão simples assim, não é tão possível, né, da gente alcançar. Encontrar felicidade plena, né? Será que nós vamos encontrar felicidade plena no mundo onde a gente vive? Num mundo que tem injustiças, desigualdade social, onde tem racismo, onde as mulheres não são tratadas de maneira digna muitas vezes, e isso, nem tudo depende de ações individuais, né? É claro que o mundo muda quando a gente muda, mas nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então nós ainda estamos num mundo onde a felicidade plena não nos pertence. Nós vamos chegar lá, mas não é nesse momento e não é nesse patamar. Aí eu penso, bom, como nós estamos em um centro espírita, muito provavelmente nós vamos ouvir, né, a questão assim: quando eu aumentar a minha fé, eu preciso aumentar a minha fé, e aí a minha vida vale a pena. E aí a gente pensa, né, que aumentar a fé vem de acreditar, né, de você confiar. E só aí nós já temos duas coisas completamente diferentes, né? Você acreditar é uma coisa, você confiar é outra, né? Muitas vezes a gente acredita em Deus, né? A gente acredita em Jesus, mas, né, na entrada de casa tem ali aquelas plantinhas, como é que chama? Aquelas arrudas, aquelas comigo ninguém pode, aquelas plantinhas que é para espantar os espíritos, né? Porque, como bons espíritos, a gente sabe que os espíritos
de baixa influência, de baixa vibração, eles nos acompanham, eles vão, então, quando a gente vai entrar dentro de casa, eles vão ver aquelas plantas, eles vão sair correndo, desesperados, porque, né, acho que as plantas devem correr atrás deles, né, alguma coisa assim, não é possível, porque as pessoas acreditam em Jesus, mas têm fé na planta, né? Tem gente que tem fé em incenso, né? Eu gosto de incenso, eu acendo incenso, porque eu gosto do aroma e ele me traz uma tranquilidade. Mas tem gente que acredita que o incenso ele afasta os espíritos, né? E na verdade afasta alguns, né? Eu fiz uma reunião em casa uma vez, eu acendi incenso, teve gente que foi embora. Afastou até uns incensos, uns espíritos encarnados também, que o pessoal não gosta, tem alergia e tal. Então acaba afastando essas pessoas também, né? Então, assim, às vezes a gente confunde a questão, né? Eu tenho fé em Jesus, mas eu preciso também acreditar em Jesus. Tem um ditado muito falado aí que acreditar é poder, né? Se você acredita, você pode. Querer é poder. É isso, né? Querer é poder. E eu cresci com a minha mãe me dizendo exatamente o contrário. Eu falava, querer não é poder. Eu falava, meu Deus, mas todo mundo fala que querer é poder, como que querer não é poder? Né? Porque não, se você quer, você pode. Você move o mundo quando você acredita numa determinada coisa e tal. E eu sentei no sofá da minha sala às vezes e... Ah lá, a Leonês tá mostrando alguma coisa pra gente, mas travou, que eu não consegui... Ah, o gatinho dela. E eu fiquei querendo uma pizza e, cara, a pizza não veio até mim. Enquanto eu não peguei o telefone, eu não liguei para a pizzaria e o entregador não chegou e eu paguei, a pizza não chegou. Então, só querer não é poder, né? Quando a gente quer, infelizmente, a gente tem que fazer alguma coisa também para que as coisas aconteçam, né? Se a gente só ficar sentado esperando as coisas acontecendo e falar, nossa, mas eu tenho tanta fé, eu quero tanto isso, cara, a sua parte você tem que fazer, não tem jeito, né? Então, só aumentar a nossa fé também não vai trazer uma extrema felicidade. A gente também precisa aumentar, muitas vezes, as nossas ações, né? A gente também é recomendado que a gente faça algumas coisas, porque Deus, Jesus, move os céus para nos dar aquilo que nós não podemos fazer, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance é responsabilidade nossa, né? Aquela passagem de Lázaro eu acho fantástica, né? Aquela passagem que Lázaro, eu falei isso numa palestra uma vez no centro, acho que foi aqui no Rocha Mar, se não me engano, que eu acho lindo, quando Jesus chega, Lázaro tinha morrido já há 3 dias, né? Ele chega, aquela multidão viu que ele chegou, poxa vida, né? E o pessoal bravo com Jesus, né? Cara, você fala que o cara era teu amigo, aí de repente o teu amigo morreu e você demora 3 dias para vir aqui ver ele, né? O corpo já está lá, já está cheirando mal e você não deu nem bola para isso, porque onde é que já se viu um negócio desse e tal? E Jesus com aquela serenidade, aquela tranquilidade, né? Reúne lá alguns caras mais fortões, assim, né? Musculosos, igual eu, assim, taldão, assim, né? Chega para os caras e fala, olha, vai ali no sepulcro, né, na cova dele e tira a pedra, né? Remove aquela pedra que está tampando o sepulcro lá. Os caras olharam um para o outro e falaram, mas o cara está lá, né? 3 dias já, o corpo dele ali, você vai falar para a gente remover? Não, faz o que eu estou falando, vai lá e remove a pedra. Aí juntou o pessoal, foi lá, removeu a pedra, e ele com a voz dele, com a impostação moral que Jesus tinha, do lado de fora, falou, né, Lázaro, levanta e anda. E o Lázaro, há 3 dias sepultado, levantou e andou e saiu do túmulo e tal. E aí você pensa, né, o que é mais difícil? Você ressuscitar um corpo, né? O Espiritismo fala que é catalepsia, etc e tal, mas você ter uma presença moral e você ter um poder de ressuscitar, de fazer levantar uma pessoa que há 3 dias está tida como morta, ou tirar uma pedra da frente do buraco, né? Porque se Jesus tinha o poder moral de fazer levantar um corpo sem vida há 3 dias, você acha que ele não ia poder tirar uma pedra sozinho dali? Né? Mas a pedra os homens podiam ter tirado. Né? E se a pedra os homens podem tirar, Jesus não vai fazer isso. Ele vai fazer tudo o que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos, né? Tudo aquilo que o nosso espírito almeja, desde que seja
para o bem, o que a gente não pode. Então, só a nossa fé, sem a nossa ação, ela não vai chegar, de fato, a produzir um resultado a fazer com que nós acreditemos que a nossa vida ela realmente vale a pena, né, de ser vivida. Então, sei lá, pesquisando, procurando, eu fui procurar algumas respostas para isso. Né? Afinal de contas, eu também quero que minha vida vale a pena de ser vivida, né? E várias doutrinas, vários povos, várias pessoas já chegaram a conclusões diferentes a respeito desse mesmo assunto, né? Então, por exemplo, os budistas, né, eles acreditam que o apego à felicidade é que traz infelicidade, né? O que não deixa a gente ser feliz é essa ideia que a gente tem de toda hora que a gente quer ser feliz. Né? Eu quero tanto ser feliz que eu não vejo a felicidade acontecendo na minha vida no exato momento que eu estou vivendo. Né? Então, essa nossa ideia, esse nosso ideal de ser feliz, ele atrapalha com que nós enxerguemos a nossa felicidade. Eles entendem que nós precisamos estar desapegados de bens materiais, desapegados das pessoas, e isso vai fazer com que a gente consiga alcançar um pouco mais a felicidade. Eles passam lá 2 anos fazendo um trabalho à mão, uma mandala, um negócio lá, que é a coisa mais linda do mundo, e quando eles terminam, eles rasgam e jogam fora. Né? Então, assim, é não ter, de fato, apego àquilo. Né? Uma das lições deles lá é pegar um pincel, molhar com água e escrever no chão, né, embaixo do sol. As pessoas chegam e falam, rapaz, mas você está escrevendo aí, vai apagar. Né? Aí eles viram e falam, mas o que você escreve a caneta no papel também vai apagar. É uma questão de tempo. Né? Então você não pode estar apegado a isso. Você vai comprar um jogo de copo, um jogo de taça de vinho. Esse dia eu comprei um jogo não tinha taça de vinho em casa, gosto de tomar vinho de vez em quando. Comprei um jogo de taça. Primeira vez que eu fui usar, quebrei uma taça. Eu sou campeão para isso. Né? Então a gente já tem que comprar uma taça sabendo que ela vai quebrar. Sabe? Sabendo que na minha mão essa taça vai durar 3 vezes, 4 vezes. Na mão da minha empregada, 1,5 vezes. Na segunda vez que ela for lavar, ela já quebra. E se eu for ficar irritado com isso, eu não vou ser feliz nunca. Né? Então eu não posso estar apegado a isso, porque quando eu trocar o meu carro, eu vou olhar para o meu vizinho e vou ver que o carro dele ainda é mais bacana, e a sensação de querer ter um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, ou seja, o desejo, né, o estar apegado a uma ideia de que o que eu não tenho é que vai me fazer feliz, nunca vai me deixar ser feliz. Então, é uma ideia que eles cultivam muito. Né? Aí vem um outro pensador que a gente conhece bastante, chamado Jesus, né? E diz assim, olhar o lírio do campo. Né? De novo, nos coloca, né, com uma ideia completamente diferente dos budistas, né? Que acreditam em Deus, em alma e tudo mais, mas nos dá uma lição muito parecida. Né? Olha, o desapego, né? Desapega de bens materiais. A tua vida ela tem que fazer sentido quando você fizer a vida de outra pessoa fazer sentido. Quando você, por um breve momento, conseguir transformar a vida de uma outra pessoa, ou conseguir levar a vida de uma outra pessoa momentos de felicidade, levar a vida de outras pessoas um sorriso que seja no momento que ela esteja triste, em alguma palavra amiga, ajudar essa pessoa no momento que ela esteja passando por algo difícil ou fazer por ela algo que ela não possa estar fazendo. O sorriso no rosto dessa pessoa vai fazer a sua vida ter valido a pena. Né? Então, a ajuda ao próximo, a dedicação ao outro vai fazer a sua vida fazer sentido. É uma outra possível resposta. Né? Tem muita gente que acredita que vai ser feliz quando encontrar um amor. Né? Tanto o homem quanto as mulheres. Né? Meu Deus, quando eu encontrar a pessoa ideal, quando eu me apaixonar, a minha vida vai valer a pena e a minha vida vai ter sentido. Uma romancista brasileira, né, Clarice Lispector, ela diz que amor é para distraído. Né? Quem se apaixona, na verdade, é quem está distraído. Porque quem está prestando atenção não se apaixona. Quem está procurando se apaixonar não se apaixona.
Porque aí a gente começa a olhar os outros, você começa a ver os defeitos dos outros, você começa a ver, né, um é muito alto, outro é muito baixo, o outro fala muito alto, o outro tem mau hálito, o outro é folgado, o outro, né? A gente vê tantos defeitos nas outras pessoas que a gente não consegue se apaixonar, né? E tem algumas pessoas com as câmeras ligadas, não consigo ter ideia de idade aqui, acredito que todos nós já devemos ter passado por isso. Eu acho que a grande maioria que teve essa experiência, né, de se apaixonar foi exatamente no momento que realmente não estava esperando, né? Isso pegou a gente distraído. E é bem por aí, né? Então, mais uma vez, se eu for esperar me apaixonar, eu estou procurando encontrar um outro alguém para eu ser feliz, isso não vai acontecer. Também não é por aí, né? Uma outra possível resposta é o desapego do eu, né? E a nossa cultura, ela nos diz que a gente é importante, né? E a gente é importante, mas a gente muitas vezes se coloca numa situação que a impressão que dá é que o mundo gira à nossa volta, né? É, vamos lá, a gente tenta se comunicar com outra pessoa, né? Você convive com alguém, você chega em casa, experimenta chegar em casa e falar assim, eu tô cansado, né? Normalmente a resposta que a outra pessoa vai dar é, eu também tô, né? Mas cara, eu não estava falando de você, né? Você não me ouviu, eu estou falando de mim, eu estou querendo falar, né? E o outro está falando dele. E a gente chama isso de conversa, né? Cada um está falando de si, cada um quer ouvir algo que importa para ele, e a gente chama isso de conversa. Eu acordei cedo hoje, eu também. Nossa, tive que acordar às 4 da manhã. Nossa, mas eu, sei lá, meu dia foi muito difícil. Mas você não tem ideia do meu. E vira aquela competição, né? Eu acho barato, às vezes eu trabalhei num banco, e às vezes eu via na fila, assim, principalmente eu atendia uma fila que encontravam-se as pessoas assim, nossa, quanto tempo que a gente não se vê, menina, né? Olha, você não sabe, eu acordei com uma dor de cabeça. Dor de cabeça? Você não sabe como que eu acordei. Gente, é uma disputa de desgraça que é um absurdo, assim, né? Parece que ele precisa estar pior do que o outro. E a gente não ouve o outro, né? A gente está querendo ser ouvido, a gente está querendo ser amado, a gente está querendo que o outro nos compreenda, porque a gente é importante, porque a gente e a gente não deixa o outro ser importante, né? O Karnal, na palestra dele, inclusive, ele dá um exemplo que eu achei extremamente interessante. Ele fala, olha, quem tem filho adolescente, por exemplo, é um barato, né? O filho adolescente, ele sai de casa à noite, no final de semana, aí da meia-noite, 1 hora da manhã, você pega o telefone, a mãe pega o telefone e liga para o filho, e o filho não atende, né? O filho não atende telefone de mãe, nem de pai, né? Depois de um determinado horário, isso é regra universal, não acontece só com vocês, acontece em todos os lugares. E aí dá 1 hora, 2 horas, sei lá, dá um determinado momento que a mãe começa a ficar angustiada, etc e tal, o filho chega em casa. Quando o filho chega em casa, o que acontece? A mãe que estava preocupada com o filho, olhou o filho chegando em casa e viu que o motivo da aflição dela não fazia sentido, né? Ela estava preocupada com que o filho poderia ter acontecido alguma coisa com ele, mas que não aconteceu. Ele está bem. Então, se o motivo da aflição fosse o filho, ela daria um beijo nele e iria dormir, né? É isso que acontece? Normalmente? Muitas vezes não, né? Porque você não me atendeu, porque você me deixou preocupada, porque eu não consegui dormir, porque eu fiquei imaginando um monte de coisas que poderiam ter acontecido, porque eu... E aí a pessoa, de novo, né, mesmo no maior, na maior demonstração de amor que a nossa cultura coloca, que é o amor de mãe, ainda ali a gente vê que muitas vezes, né, a preocupação nem sempre está com o outro, né? A preocupação ainda está com a própria pessoa. Então, quando a gente começar a desapegar um pouco dessa nossa ideia de eu, a gente vai conseguir ser um pouquinho mais feliz com o que de fato acontece e talvez a gente se aproxime um pouco mais para a resposta da nossa pergunta. Aí,
eu pesquisei alguns pensadores, né? E na história da humanidade a gente teve um pensador chamado Aristóteles, né? Grego. E Aristóteles ele dizia que o homem ele consegue fazer com que a vida tenha sentido, né? O ser humano, a vida dele tem sentido quando ele consegue encontrar, fazer o ponto máximo de si mesmo, né? Encontrar aquilo que o faz feliz, encontrar aquilo no que ele é bom e alcançar o ponto máximo daquilo. Então a excelência vai fazer com que você sinta que a sua vida vale a pena. E é interessante que assim, eu já trabalhei em alguns lugares, né? Eu já trabalhei no hotel, já trabalhei no restaurante, eu trabalhei numa empresa, no Hotel Cazuza, que eu acho que a maioria de vocês conhece. Na época tinha o Hotel Cazuza, o restaurante, a padaria e o restaurante Marajoara. Então nós tínhamos trabalhos diferentes, lidávamos com pessoas diferentes, cada trabalho desse, cada local desse tinha algumas exigências diferentes. E é interessante que nesse período eu consegui perceber que, bom, nós estamos em um mundo material e o dinheiro faz parte da nossa vida, precisamos dele para viver, e seria uma hipocrisia dizer que o dinheiro não é importante. Mas eu acho que todos vocês já devem ter passado por uma situação, ou por um trabalho, um emprego, alguma coisa que a gente faz de graça, só pelo prazer de fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Poxa, isso aqui, eu gosto tanto de fazer isso que eu faria de graça, né? Se for no caso de um trabalho, uma ação social, sei lá, mas eu faço isso pelo simples prazer de fazer. Eu sou tão feliz enquanto eu faço isso, que você pega aí muitos professores, por exemplo, né? A gente sabe que, não sei se nós temos professores aqui, mas os professores é um claro exemplo das pessoas que trabalham por amor. Não pode ser por salário, né? E a pessoa faz aquilo pelo simples prazer de ver aquilo bem feito, por estar olhando cada vez conseguir fazer aquilo melhor. Então Aristóteles diz que quanto mais a gente consegue fazer algo e aperfeiçoar aquilo que a gente faz bem, mais a nossa vida está próxima de valer a pena. Mais isso pode chegar a nos trazer momentos de felicidade, né? Jesus diz que a nossa vida vale a pena quando nós temos a entrega, quando nós praticamos o amor, quando nós nos entregamos ao outro e que por alguns momentos nós conseguimos fazer a vida de outra pessoa melhor, né? Eu estava falando com uma pessoa hoje e ela falou, nossa, ela tinha me falado uma coisa que eu gostei muito e eu agradeci. Ela falou, não, mas eu só te falei uma coisa. E eu achei interessante essa resposta, né? Eu não fiz nada, eu só te falei. E eu acho que às vezes a gente subestima o poder das palavras, né? Às vezes a gente subestima o poder que a gente tem de uma palavra amiga num momento que uma outra pessoa está precisando. Então, nós temos o poder de fazer o bem para outras pessoas muito mais do que a gente imagina. E nem sempre a gente exercita isso, né? Às vezes acaba passando despercebido algumas oportunidades que a gente pode ajudar. Então, talvez termos mais momentos de entrega, mais momentos de amor, de doação, a gente vai estar mais próximo de fazer a nossa vida valer a pena, né? Teve um outro pensador chamado Spinoza, né? Spinoza dizia que a alegria e o potencial de agir são as coisas que fazem com que a vida vale a pena, né? A minha vida vale a pena quando eu encontro alegria, quando eu encontro momentos de felicidade, quando eu estou em locais que me agradam, quando eu consigo encontrar na relação das pessoas satisfação, quando isso me dá vontade, né? Ele chama isso de potencial de agir, né? De energia, quando a gente entende, a física diz que nós somos moléculas de carbono e que o carbono ele chega ao fim, então o nosso corpo vai chegar ao fim, né? Então, tudo é energia. Então, quando a nossa energia encontra outras energias, e isso nos traz alegria, esses momentos de alegria fazem com que a nossa vida ela vale a pena, né? E Rousseau, um outro pensador,
ele colocou que a liberdade e a fidelidade aos próprios valores fazem com que a vida valha a pena. Né? A gente vê que muitos e muitos povos têm histórias de mártires, de líderes que eles se sacrificavam, eles morreram para conseguir a liberdade do seu povo. Então, muitas vezes a gente se sente preso, hoje em dia não mais, né, com as mãos amarradas, mas quantas vezes a gente se sente preso a conceitos, a ideias, a valores de outras pessoas, a situações que outras pessoas querem da gente e não aquilo que a gente quer de verdade. Né? E essa não liberdade, essa prisão em que a gente se coloca, muitas vezes ela faz com que a gente impede de ser feliz, impede que a nossa vida valha a pena. Né? A fidelidade aos nossos próprios valores. Eu sou de uma determinada maneira, mas no meu trabalho eu não posso ser assim. É claro que a gente vai se comportar diferente em cada ambiente, mas a gente precisa respeitar os nossos próprios valores. Se eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, para eu trabalhar sendo um carcereiro de uma prisão, eu posso fazer isso sendo alegre e extrovertido. Se eu for trabalhar em um ambiente que exige uma postura diferente, como é que eu vou conseguir chegar ao final do dia e estar feliz com aquele dia? Né? Como é que a minha vida pode chegar a valer a pena se eu estou sacrificando aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu de fato sou, né? Para vir a ser feliz? Não dá, né? Fui abrir o chat aqui, achei que tinha alguma... Gente, se vocês quiserem interagir, alguém quiser colocar alguma coisinha no chat ali, a gente vai comentando, tá? Eu tô ficando com a minha língua suada já de ficar falando aqui, ó. Falando demais já, de tomar uma aguinha. Que maravilha, obrigado. Pô, vamos olhar aqui que tá difícil. Bom, então assim, até onde até onde eu tinha visto com pensadores, né, e das palestras, etc. e tal, a gente chegou até aqui. Eu confesso que, a meu ver e analisando, Aristóteles tem razão, sabe? Quando eu faço aquilo que eu gosto, quando eu estou no trabalho que eu posso estar, Alexandre, nem sempre eu posso estar no trabalho onde eu posso estar, onde eu gosto de estar, né? Então, às vezes, mais importante de fazer o que a gente gosta é gostar do que a gente faz. Né? Às vezes não é o emprego do meu sonho, não é aquilo que eu mais queria que eu estou fazendo nesse momento, mas eu posso gostar daquilo. E eu posso fazer desse trabalho que eu tenho hoje um trampolim, um meio de alcançar aquilo que eu quero, aquele trabalho que eu gostaria. Quantas histórias a gente vê de pessoas que trabalharam como garçom durante, sei lá, eu tanto tempo, para conseguir juntar dinheiro e abrir um negócio e montar o próprio restaurante e fazer qualquer coisa que faça com que ele de fato possa se satisfazer. Poxa vida, eu não tenho oportunidade, muitas pessoas não têm. Né? Nem sempre nós conseguimos aquilo que a gente quer. Né? Essa história que hoje, né, a gente ouve muito, né, essa autoajuda, você pode tudo, é só querer. Gente, eu não posso tudo. Né? E olha que eu quero coisa pra caramba. Né? E nem tudo que eu quero eu posso. Então não é bem por aí. Né? Nem sempre a gente pode tudo. Mas a gente pode ir se encontrando dentro daquilo que a gente tem em determinado momento. É o que o Cortella fala, né? Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, enquanto eu não posso fazer melhor ainda. Né? Muitas vezes, poxa, eu gostaria de fazer um negócio espetacular, mas eu não tenho os recursos necessários. Cara, qual é o melhor que você pode fazer com o que você tem? Faz isso. Né? Faz o melhor que você pode com o melhor que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Porque quando você puder fazer melhor ainda, os recursos eles vão chegando até você. Né? Isso colocando na vida espiritual, né? Conforme a gente vai trabalhando
a ajuda ao próximo, conforme a gente ajuda ao próximo, a entrega, isso é extremamente válido, mas tem outra coisa que é extremamente válido também, e às vezes a gente nem fala tanto, que é o conheça-te a ti mesmo. Né? Conhece a ti mesmo. Né? Conheça-te é pleonasmo. Né? Conheça-te, não dá para conheça-te o outro. Né? Conheça-te já é conheça a você mesmo. Então, conhece a si mesmo. Porque, na verdade, as pessoas aqui que já tiveram a oportunidade de estar numa mesa mediúnica, quantas e quantas vezes a gente percebe que a pessoa trabalhou, a pessoa serviu a vida toda e de repente chega no plano espiritual, cara, mas e o que você fez por você? Né? O que você tem hoje melhor do que você tinha quando você encarnou? A sua missão, você conseguiu se elevar, você trabalhou para você? Porque elevar-se, né? A gente conseguir fazer de nós uma versão melhor do que nós mesmos é uma obrigação de cada um. Né? Então, a meu ver, Aristóteles tem razão quando ele diz isso. Jesus tem razão quando ele diz que é entregue o amor. Spinoza e Rousseau também. Então, talvez seja um pouquinho de cada um deles. Né? Um pouquinho de cada um desses ensinamentos. Eles vão contribuir para que a gente consiga fazer com que a nossa vida valha a pena ser vivida. Mas até agora nós falamos da matéria. Né? Até agora nós falamos da nossa vida do hoje. E nós estamos falando com um espírita, nós estamos numa palestra espírita, nós temos um entendimento um pouco mais amplo desse assunto. Né? Nós entendemos... Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu achava interessante, eu separava na minha cabeça que nós temos uma vida material e nós temos uma vida espiritual. Né? Então, quando Jesus diz, né, que para chegar ao Pai nós precisamos renascer da água e do Espírito, né, nós temos que renascer de corpo e renascer do Espírito, na minha cabeça nós tínhamos uma vida material e uma vida espiritual. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não é bem assim. Né? Na verdade, nós temos uma vida só. Nós temos várias existências, mas a nossa vida ela é uma só. E aí, quando eu digo que eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida, eu não devo pensar só nessa existência. Né? Eu não devo pensar apenas nos desafios que eu estou tendo nesse plano e nesse momento. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas parece que minha vida é uma sequência de provas. Né? E é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos num planeta de provas. Para nos evoluir, para resgatar situações passadas, né? aquela situação de um doente olhar para o outro no hospital e falar, gente, ninguém é feliz aqui, parece que todo mundo tem algum problema. Sim, você está no hospital, é para isso que você está no hospital. E o nosso planeta é meio que isso, né? Meio que um hospital. Então a humanidade aqui, ela é uma humanidade que está tomando um remédio, uma humanidade que está se recuperando já. Então quando eu começo a olhar por esse prisma, quando eu começo a entender que a minha vida é muito maior do que a vida que eu vou ter nesse plano, a minha perspectiva ela muda um pouco. Mas aí eu preciso ter consciência da minha vida após a vida. Né? Que a minha existência ela continua após a vida. E essa existência ela é um pouco danada, né? Vamos dizer assim. Porque ela pode ao mesmo tempo me trazer um alívio gigante, que poxa vida, a minha vida vai continuar, tudo que eu fizer daqui para frente eu vou colher, tudo que eu plantar aqui eu vou colher no meu plano espiritual. Por um outro lado, eu posso olhar e falar, bom, então eu posso deixar para depois. Né? Se eu não vou fazer agora, eu posso fazer em um outro momento. Né? Ricardo Teixeira ele comenta isso. Né? A gente acha que muitas vezes na nossa próxima encarnação nós vamos nascer nas mesmas condições, com as mesmas pessoas, tendo acesso às mesmas coisas. Né? Imagina se uma pessoa, se um de nós aqui hoje tem um pensamento desse e numa próxima encarnação venha como mulher
súdita de um daqueles sheiks lá que nunca tem acesso à televisão, que não tem acesso a estudo, que não tem... Nós vamos ter condições de fazer algo melhor do que a gente tem hoje? Às vezes não, né? Nem sempre. Então, vem o primeiro questionamento, né? Quando eu entendo que isso é libertador, quando eu entendo que o fato da minha vida não terminar aqui, e que eu tenho apenas uma vida, eu preciso começar a olhar no seguinte: o que eu estou fazendo para o progresso da minha vida? Porque para o progresso da nossa vida terrestre, vamos dizer assim, né, material ainda, como é o termo que nós estamos acostumados, para o progresso da minha vida material, eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana, 6 dias, algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, e o fruto desse trabalho, ele me alimenta, ele alimenta a minha família. Então, o progresso da minha vida material vem do meu trabalho de, vamos dizer, 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana. E quanto eu tenho dedicado ao progresso da minha vida espiritual? Né? Quanto tempo eu tenho dedicado para ter uma vida que vale a pena em espírito? O que eu tenho dedicado para fazer com que o meu espírito volte para a pátria espiritual melhor do que ele veio para cá? Né? São algumas reflexões, alguns pensamentos que acabaram começando a me vir à mente, que ao mesmo tempo que são libertadores, eles vêm com uma responsabilidade muito grande. Né? Os espíritas são chamados lá os trabalhadores da última hora, mas não é à toa. Né? Isso nos traz assim uma responsabilidade de servir. E quando a gente percebe que a responsabilidade de servir a Cristo, nós estamos aqui com a responsabilidade de servir a Cristo, trabalhar não é um fardo, né? Trabalhar é uma honra. A pessoa que tem honra maior do que a gente ter a oportunidade de estar encarnado em um planeta numa época de mudança? Ou nós, como espíritas, vamos achar que estamos encarnados no planeta em um momento qualquer? Né? Numa pandemia mundial que nós estamos ultrapassando, num momento de transição planetária que nós estamos trabalhando, nós ainda acreditamos que nós somos só mais um aqui, que nós não temos responsabilidade nenhuma no meio onde nós estamos. A gente tem, né? Qual é essa responsabilidade? Então, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua contribuição a fazer. De novo, vem o conhece a ti mesmo. O que nos dá prazer? Né? Tem uma centelha divina dentro da gente que nos aponta a direção. Na verdade, a gente sabe a direção. É que às vezes a gente tem medo de fazer a pergunta. Né? Ou tem medo da resposta, não sei. Mas a gente sabe a direção. Muitas vezes. Né? Aí vem a questão assim, como é que o conhecimento da realidade espiritual ela afeta a minha ação aqui na matéria? Né? Não é dizer que isso, poxa vida, eu não estou fazendo nada. A gente está sim. A gente está trabalhando pelo próximo e a gente está trabalhando pela gente mesmo. Né? Mas quanto mais eu torno isso claro para mim, quanto mais eu vejo claramente o que eu estou fazendo, é mais fácil de eu replicar essa ação. É mais fácil de eu fazer ela várias vezes. Né? Porque, vamos lá, né? Se nós não fôssemos, nós não somos tão bonzinhos, que senão a gente já estaria em planos superiores, mas se a gente fosse muito ruinzinho, a gente também estaria em planos inferiores. Então nós temos o nosso lado bom sim. Né? Então, assim, o nosso lado bom, né? Qual é a nossa ação que demonstra a clareza que eu tenho na minha vida espiritual? Né? E um outro questionamento que eu convido vocês aí a refletirem comigo, né? Qual é a ação que eu estou tendo hoje, né? Que vai ser a minha alavanca moral? Quando eu chegar na pátria espiritual, eu vou ser reconhecido por qual ação? Pelo que, exatamente? Ó, esse aqui é o Alexandre, ele trabalhava lá, tinha uma empresa de tecnologia. Ninguém vai falar isso. Tinha uma empresa de tecnologia, porque eles criaram um programa que fazia isso, isso e aquilo. Ou tem o fulano que trabalhava em banco, fulano lá que trabalhava no correio. Não,
né? Isso lá no plano espiritual não vai fazer muito sentido. Então, o que é que vão falar da gente? Esse aqui é o que fazia o quê? Por ele e pelos próximos. E a gente tem isso, né? Cada um tem a sua alavanca moral. Quando a gente conhecer qual é a nossa alavanca moral, ela vai nos dar mais clareza da nossa direção, da onde a gente precisa ir, né? Tem uma perguntinha aqui, como é? Quando vejo uma foto de uma pessoa e tenho a sensação que eu preciso ajudá-la, gostaria de estar com ela. Ser amiga, isso seria um insight de vida passada? Nem sempre de vida passada, né? Pode ser uma lembrança, a inspiração de um bom espírito, exatamente. João, o pessoal está respondendo. João, Matheus, desculpa, gente. Vocês estão respondendo as perguntas, eu não preciso olhar para elas, né? É isso? Esclarecimento. Então tá bom, vou continuar. Às vezes a gente não, que a gente é espírita, a gente não tem isso, mas às vezes outras pessoas, ou às vezes até a gente antes de ser espírita, tinha um sentimento muito feio, né? Chamado inveja. Né? Espírita não tem inveja, a gente sabe que a gente está tranquilo em relação a isso. Mas algumas pessoas ainda têm um sentimento de inveja, né? E o que é a inveja, né? A inveja a gente vê o nosso vizinho, a gente fala de vizinho, dá a impressão que é o vizinho da casa, né? Nem sempre é o vizinho da casa, tá? Mas a gente vê o nosso vizinho chegar com um carro novo e a gente fica com inveja. A gente quer o carro dele, né? Isso não é inveja, isso é cobiça, né? Quando a gente quer que a pessoa tem, é cobiça. Na verdade, a inveja é quando a gente fica com raiva da felicidade da outra pessoa, né? E aí isso começa, de repente pode ser um pouco complicado, porque a gente não olha para isso. E é importante olhar para isso, né? Porque a inveja é um sentimento humano. Não é você que tem inveja, né? Não é o Alexandre que está sentindo inveja. O ser humano Alexandre está sentindo inveja e todo mundo sente em maior ou menor grau. Então a pergunta é, por que eu estou sentindo inveja? Porque eu quero aquilo? Ótimo, então eu vou batalhar para ter aquilo, né? Eu não vou viver em função daquilo, mas eu posso batalhar para conseguir aquilo ali, né? Na questão do desapego, né? Eu vou batalhar para conseguir usufruir disso, mas usufruir no bom sentido. O que é usufruir no bom sentido? Vamos lá. A gente não se apegar às coisas como minhas, né? É o meu carro. Peraí, esse carro você comprou, se você tirou ele zero, ele estava na fábrica, então antes ele já pertencia a outra pessoa. E você vai vendê-lo possivelmente, então ele também vai pertencer a uma outra pessoa. Então, na verdade, ele não é seu, né? Só é a sua vez de usar. É igual o dinheiro, né? O dinheiro ele não é nosso. O dinheiro que está comigo é minha vez de usar, porque depois que eu uso ele não me pertence mais. Então, quando a gente começar a olhar as coisas apenas com, né, o intuito de usufruir o bem, que não tem nada de errado, né? Nós trabalhamos e temos direito de usufruir coisas boas sim, e precisamos tirar isso da nossa cabeça, né? De trabalhar, ganhar dinheiro, isso está errado, que é pecado a gente ter ambição, né? Não é ambição não é pecado, né? Ambição de querer mais, a lei do progresso fala muito isso, né? Pecado é ter ganância, né? É nunca estar satisfeito com o que a gente tem e querer o que é dos outros, né? Que é bem diferente. Mas nós, como espíritas, né, devemos estar livres disso daí. E aí, gente, basicamente o conceito é esse, e depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu li a respeito disso, eu percebi que eu estava fazendo a pergunta errada, né? Na verdade, eu comecei conversando com vocês, eu disse que eu ia começar com uma pergunta e terminar com a mesma pergunta, né? Que é o que tem que acontecer na vida para ela valer a pena, né? E, na verdade, a pergunta não é essa, né? Não é o que tem que acontecer na vida para ela valer a pena de ser vivida. Na verdade, a pergunta é o que eu tenho que fazer com a minha vida para que ela valha a pena, né? E eu convido vocês a essa reflexão. Cada um deve pensar na sua vida, no seu propósito, como diz Aristóteles, né, no que faz você feliz. Eu gosto de sentar atrás do computador e resolver problemas de outras pessoas, por isso eu desenvolvo software e isso me faz feliz.
E eu conheço gente que senta, olha, começa a olhar minhas planilhas de Excel, começa quando eu abro, né, meus sistemas aqui, ele fala, meu Deus, você é louco de fazer isso. Eu sou um pouco, né? Tá, eu sei o que vocês estão pensando, eu sou bastante, mas eu era pior, né? Eu melhorei um pouquinho já. Mas isso é o que me faz feliz. Acho que cada um precisa buscar aquilo que faz feliz. E quando a gente conseguir encontrar aquilo que faz a gente feliz e a gente entender, né, que nós vamos voltar para o plano espiritual e podemos chegar lá, né, dizendo quase assim, ou alguns até, né, totalmente dizer missão cumprida, nós vamos ter uma vida que valeu a pena ser vivida, né? E é